Olha, hora extra é super comum no dia a dia de trabalho, né? Mas será que todo mundo entende mesmo como funciona o banco de horas? Principalmente quando o contrato acaba, aquele saldo lá pode virar uma surpresa, às vezes boa, às vezes nem tanto no bolso. Entender isso direitinho evita dor de cabeça na hora da rescisão. Por isso mesmo, hoje, a nossa conversa vai focar nisso, nas regras do banco de horas e como elas impactam o fim do contrato, olhando o que diz a lei trabalhista. A gente vai explorar os detalhes importantes, tipo os acordos, os prazos, tudo isso. Exatamente. O banco de horas ele é assim uma ferramenta para dar mais flexibilidade, né? Mas tem regras bem claras, tanto para a empresa quanto para o funcionário. E a rescisão, claro, é o momento chave para o acerto final dessas horas. Tem as regras gerais da CLT e até umas mais específicas, como as ligadas a programas mais recentes. Certo. Então vamos começar pelo básico. A lei fala em até 2 horas extras por dia, certo? E aí tem duas opções. Ou a empresa paga com o adicional, aquele de 50% no mínimo, ou joga para o banco de horas para compensar depois. Mas essa compensação não é de qualquer jeito, né? Precisa ter um acordo formalizado. Isso, perfeito. Não é automático. E o tipo de acordo é que vai dizer o prazo máximo para essa compensação acontecer. Se for um acordo ou convenção coletiva, lá da categoria, aí o prazo pode ser de até 1 ano. Está lá no artigo 111-A da CLT. Agora, se for um acordo individual, direto entre empresa e empregado, e por escrito, aí o prazo para compensar cai para 6 meses. Isso está no artigo 59, parágrafo 5º. E tem mais uma possibilidade, viu? O parágrafo 6º desse mesmo artigo 59, ele permite um acordo que pode ser até tácito, sabe? Não precisa nem estar no papel, às vezes, para compensar as horas dentro do próprio mês. Ah, interessante. Três caminhos diferentes, então: anual, semestral e mensal, dependendo do tipo de acordo. Faz sentido. Mas e se a empresa não seguir a regra à risca? Tipo, no acordo individual de 6 meses, a compensação demora um pouquinho mais para acontecer. A empresa tem que pagar a hora extra de novo com o adicional e tudo? Ótima pergunta. Porque aqui tem um detalhe. Lá no artigo 59B da CLT, que muita gente não sabe ou confunde. Veja bem, se o limite de horas da semana não foi ultrapassado, o simples fato de não cumprir uma exigência formal do acordo, como o prazo certinho, não obriga a pagar a hora em si novamente. Nesse caso específico, o que a lei diz é que é devido apenas o adicional, ou seja, os 50% ou o percentual que for previsto. Não a hora cheia mais o adicional. É uma diferença importante. Puxa, entendi. É uma consequência um pouco diferente do que a gente imagina de primeira, né? Pagar só o adicional. Ok, agora vamos para o momento crítico, a rescisão do contrato. Chegou a hora de acertar as contas. Como fica o saldo do banco de horas? Seja positivo para o empregado ou negativo. Bom, a legislação, e aí entra também o artigo 9 da Lei 14.457, aquela do Programa Emprega Plus Mulheres, que na verdade reflete a prática geral, ela define bem os cenários. Se o saldo for negativo, ou seja, o empregado está devendo horas para a empresa, e a rescisão for por pedido de demissão do empregado, essas horas podem sim ser descontadas do que ele tem para receber na rescisão. Mas, atenção, tem uma condição. Isso só vale se o empregado não quiser ou não puder compensar essas horas durante o aviso prévio. Não é um desconto automático, tá? Entendi a condição. E se for o contrário, saldo positivo, horas extras acumuladas pelo empregado? Aí é direto. Saldo positivo para o trabalhador. Todas as horas extras que ele acumulou e não conseguiu compensar têm que ser pagas na rescisão. Elas entram no cálculo das verbas rescisórias, com o adicional devido, claro. Aqui não tem se, é um direito receber por essas horas trabalhadas a mais. E essa lei 14.457 do Emprega Plus Mulheres, você mencionou, ela trouxe alguma mudança muito grande para o banco de horas em si, além de confirmar essa regra da rescisão? O artigo 1º dessa lei cria o programa que tem várias frentes, né? E inclui sim um regime especial de banco de horas pensado para algumas situações específicas para apoiar a empregabilidade feminina. Mas o interessante é notar que, especificamente sobre o acerto das horas na rescisão, lá no artigo 9º, as regras que ele traz, pagar o saldo positivo e poder descontar o negativo no pedido de demissão com aquela condição do aviso prévio,
elas estão bem alinhadas com a lógica que já existia na CLT para esse momento do fim do contrato. Perfeito, ficou bem claro. Então, para a gente amarrar tudo, o tipo de acordo mensal, semestral ou anual via coletivo define as regras do jogo para o banco de horas. Se houver uma falha formal na compensação, mas sem passar do limite semanal, a consequência pode ser só o pagamento do adicional, lembra? Artigo 59b. E na rescisão? Saldo positivo, a empresa paga. Saldo negativo, pode rolar desconto no pedido de demissão, mas só se não compensar no aviso prévio. É isso, né? Exatamente. Esse é o resumo da ópera. E, pensando nisso tudo, fica uma questão, né, para a gente refletir. Com essas regras todas, como garantir que o controle do banco de horas seja realmente transparente e justo para os dois lados? Como fazer ele funcionar como uma ferramenta de flexibilidade boa para todo mundo e não virar um problema, uma fonte de conflito, ainda mais nesse momento tão sensível que é a rescisão? É uma ótima provocação para a gente pensar mesmo. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a esclarecer esses pontos sobre banco de horas e rescisão. Se você gostou, achou útil, não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com quem também possa se interessar.